Muito bem, vamos entrar no nosso assunto aqui, porque eu não vou poder ficar muito tempo e eu tenho medo do sinal do celular e eu acabar não conseguindo falar o que eu tenho que falar. Tá bom? Muito bem. Eu quero que vocês prestem atenção agora no que eu vou falar. Podem escrever e tudo, mas evita ficar escrevendo desesperadamente, tá? Ok? Então quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar para vocês agora, que foi uma experiência que eu tive ontem com Deus e eu quero compartilhar isso com vocês, ok? Quem acompanha o meu canal sabe que eu não sou muito de ficar compartilhando experiência pessoal. Eu não sou muito de ficar compartilhando experiência pessoal. Na verdade, eu evito. Eu gosto muito de tratar a palavra, de ensinar a palavra, e a palavra se garante, né? A palavra se garante por si mesma. Eu não preciso ficar contando experiências pessoais para poder convencer ninguém e muito menos para impressionar ninguém, tá? Só que essa experiência de ontem foi uma experiência diferente, tá? Ok. Veja bem, irmãos. Eu estava, como vocês sabem, eu tenho uma empresa, né? Eu trabalho fora, eu tenho um business, e depois só me deixa saber se o áudio tá bom e se vocês estão recebendo o vídeo, porque eu estou com uma informação aqui de que a conexão não tá boa. Então me deixa saber se tá tudo bem para eu poder continuar, senão vou ter que trocar de lugar. Tá bom? Confirma comigo aí, por gentileza. Ok, está perfeito, ótimo, joia. Então tá. Muito bem, escute bem, gente. Escute bem. Eu ensino escatologia já há muitos anos, tá? Muitos anos. Desde que eu fui ordenado ao ministério, basicamente, isso em 1985, que eu sempre gostei de profecias. Eu comecei a me encantar com profecia, com escatologia, quando na escolinha dominical, na nossa igreja, lá no bairro de Jaburuna, na cidade de Vila Velha, tá? Eu cresci numa igreja ali chamada Igreja Monte Sinai, em Jaburuna, Vila Velha. O pessoal que é de Vila Velha ali sabe né, do que eu estou falando. E na escola dominical, a esposa do pastor da igreja na época dava aula sobre, eu lembro dessas aulas sobre a volta de Jesus, não é? E desde essa época que eu me encantei com escatologia e eu comecei a estudar escatologia, né? Claro que leva tempo para você entender escatologia e passar de certa forma a dominar o assunto, isso leva tempo. Mas a minha paixão foi aumentando e eu fui investindo até me tornar hoje, né, um ensinador de escatologia e etc. Mas veja bem, desde que eu ensino escatologia, que uma das coisas que sempre me chamou a atenção no livro do Apocalipse, quando a Bíblia diz, capítulo 13, vai descrever a besta, e ele diz que viu uma besta subindo do mar, e diz, e a besta era semelhante ao leopardo. Não sei se vocês viram o título da minha transmissão aí, eu coloquei semelhante ao leopardo, tá? E a besta era semelhante ao leopardo, tá? João não diz que era um leopardo. João diz que era semelhante ao leopardo, ok? Por que era semelhante e não um leopardo? Porque os pés eram de urso e a boca era de leão. Então, por isso que é uma besta, né? É uma besta. E eu não sei porquê, eu vou confessar para vocês, eu não sei porquê, já tem alguns dias que eu tô com esse texto no coração e essa expressão, semelhante ao leopardo, semelhante ao leopardo, semelhante ao leopardo. Bom, eu, como um bom ensinador de escatologia, eu sei que leopardo é a Grécia. É só a gente ir para o capítulo 7 de Daniel, que a gente sabe que o leopardo é a Grécia, que o leão é a Babilônia,
que o urso é a Pérsia, não é isso? Nós sabemos disso, ok? Agora, a questão toda é a seguinte: por que o texto fala com estas palavras? Por que João falou com estas palavras? Aí o que acontece? Eu estou Ok, estou de volta, caiu, mas estou de volta, tá? Então tem gente tentando desacreditar a informação, logicamente, porque o que está em jogo aqui não é quantos navios são, né? O que está em jogo é que essa lei de imigração foi feita propositalmente para beneficiar refugiados muçulmanos, ponto final, essa é a verdade, tá? Então eu tenho estado muito incomodado com isto e com esta invasão islâmica nos países, que está acontecendo em todo lugar. Depois, quando terminar o bate-papo aqui, entra no Google, coloca invasão islâmica na Austrália, para você ter uma ideia, para você ver o que está acontecendo na Austrália, enquanto a gente fala, tá? A Austrália está sendo invadida pelo Islã, está tendo guerras, conflitos na Austrália pela implantação da Sharia. Então o Islã está literalmente invadindo o planeta, literalmente. E aí ontem, escuta bem, ontem eu estava num estado aqui vizinho e eu estava orando a Deus, falando com Deus: Senhor, essa invasão islâmica, afinal de contas, qual é a estratégia do diabo com toda essa invasão que nós estamos vendo por aí, toda essa estrutura política pró-islã? Quer dizer, mesmo o Islã sendo tudo que já mostrou ser, violento, destruidor, nocivo, apesar de tudo isso, você ainda vê os governantes mundiais trabalhando a favor do Islã. Por quê? Porque os países muçulmanos têm duas coisas que todo governante quer: petróleo e dinheiro. Você não vê agora o Dória visitando os países islâmicos, falando em aliança com países islâmicos para financiamento de projetos em São Paulo? Ele vai conseguir? Provavelmente sim. Agora, você acha que ele vai conseguir esses financiamentos de países islâmicos a que custo? A que custo? O que você acha que esses países, esses governantes islâmicos vão pedir em troca para poder investir dinheiro, por exemplo, em São Paulo? O que você acha que eles vão pedir em troca? Dinheiro eles têm de sobra, petróleo eles têm de sobra. O que São Paulo e o Brasil têm que eles gostariam? Eles gostariam de ter acesso a leis que beneficiem a expansão do islamismo. É isto que eles querem, porque é isso que a Arábia Saudita vem fazendo há anos, é isso que o Irã vem fazendo há anos, é isso que a Turquia vem fazendo há anos. Tá? Investindo milhões e milhões de dólares em países democráticos, porque eles sabem que os países democráticos são os mais vulneráveis. Porque países onde o governo é ditatorial ou monarquia absoluta, apesar de que quase que não tem, mas ainda tem, como a Arábia Saudita, por exemplo, né, os Emirados, mas que já são islâmicos, eles sabem que países ditatoriais são mais difíceis porque a lei provém de uma única cabeça. Agora, países democráticos é muito fácil, porque é só corromper as pessoas que fazem as leis. Você compra um deputado estadual, você faz a lei que você quiser naquele estado. Você compra os deputados federais, você faz a lei que você quiser. Você não vê o Joesley Batista, você vê uma empresa que, embora rica e tudo, mas que é um grão de areia perto do poderio de um país como a Arábia Saudita, por exemplo, Irã. Olha o que o Joesley Batista conseguiu comprar. Conseguiu comprar o presidente da República, conseguiu comprar senadores, deputados, fazia leis para beneficiar a si próprio. Se uma empresa consegue fazer isso, imagine um governo com tanto dinheiro e petróleo como esse povo. Pensa bem. Então, veja bem, aí eu estava orando a Deus, falando: Senhor, afinal de contas, o que está acontecendo? Aí é aqui que eu quero que você preste atenção, por favor. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu orei a Deus, falei: Senhor, afinal, o que está acontecendo? Tem algo que o Senhor possa me dizer? Aí Deus me falou uma coisa, escute bem.
o Espírito Santo falou comigo assim: a resposta está em Apocalipse 13. Aí eu falei assim: mas Senhor, eu conheço Apocalipse 13. Eu conheço Apocalipse 13, eu posso até citar. Aí o Espírito Santo falou comigo: leia de novo, mas leia desarmado. Escute isso, gente. Para você ver como que nunca é tarde para aprender alguma coisa. O Espírito Santo falou comigo: leia de novo, mas leia desarmado. Aí eu abri o texto no meu celular e fui ler de novo, tá? Que é o que eu quero mostrar para você aqui agora. Sandra, não presta o celular um pouquinho? Presta aqui um pouquinho. Pegar até o celular aqui da minha esposa, um minutinho, porque eu tenho medo de tentar abrir no meu aqui e cair a linha, né? Eu quero mostrar para vocês uma coisa que me chocou profundamente. Bom, antes de eu abrir o texto, vocês lembram como que começa o relato da grande tribulação no livro do Apocalipse? Vocês lembram? O livro do Apocalipse começa... Espera um pouquinho que eu tô apanhando aqui, que o celular não é meu. Espera um pouquinho. Você quer o quê? Apocalipse, ok. Não, já consegui. Ok. Então veja bem. Ok, achei aqui. Veja bem, irmãos. Apocalipse capítulo 13. Eu vou ler agora desarmado do jeitinho que eu li lá no dia, tá? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo. A besta que vi era semelhante ao leopardo. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Muito bem, o que acontece? Todas as vezes que eu li esse texto, eu vou imediatamente para aquilo que eu já tenho arquivado. E que é verdade, não é que não seja verdadeiro, é verdadeiro, mas que me impedia de ver algo que eu quero mostrar agora para vocês, que o Espírito Santo teve que me falar para eu conseguir enxergar, tá? A besta é semelhante ao leopardo. O que acontece quando o livro de Daniel, por exemplo, fala sobre o chifre muito pequeno, né? O chifre, não pequeno do capítulo 7, mas o chifre muito pequeno do capítulo 8, que sai do bode que é a Grécia, tá? Ele é um chifre pequeno que sai de entre os 4 chifres, de um dos 4 chifres do bode, que é a Grécia. Então, Grécia no capítulo 8 de Daniel, Grécia no capítulo 13 do Apocalipse, ok? Só que agora escute bem, gente, aqui é que vai o negócio. Você lembra como que o Apocalipse começa? Logo depois tem capítulo 1, 2 e 3, que é sobre as igrejas. Capítulo 4 tem o arrebatamento de João. Capítulo 5 tem capítulo 4 tem a porta aberta no céu, né, arrebatamento de João. E o capítulo 5 tem o livro do Cordeiro. Muito bem. Então até aí não tem grande tribulação. A grande tribulação começa no capítulo 6. Agora eu pergunto para vocês, como que começa o relato da grande tribulação? Vocês lembram? Como que começa esse relato? Começa com 4 cavalos, não é isso? 4 cavalos. Começa o relato do Apocalipse, começa o relato da grande tribulação. Então a grande tribulação, ela é aberta com 4 cavalos, tá? E você lembra, cavalo branco, cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo preto e o cavalo vermelho, né? Não lembro se está na ordem. Cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo preto e cavalo vermelho. Muito bem. A grande tribulação começa com o relato de 4 cavalos, ok? Muito bem. E o capítulo 13 diz assim: eu vi uma besta e essa besta era semelhante ao leopardo. Não diz que era um leopardo, diz que era semelhante ao leopardo. Aí o Espírito Santo me levou para algo que eu nunca sonhei na vida, tá? Que é o seguinte: e se essa semelhança da besta, além de tudo aquilo que a gente já sabe, a conexão territorial do Império Grego, tudo aquilo que a gente já sabe, eu não estou desfazendo de nada daquilo, mas aí o Espírito Santo falou comigo assim, quando ele falou, leia desarmado, e o Espírito Santo falou comigo assim: esse texto está falando da estratégia do espírito anticristo no tempo do fim. A estratégia do espírito anticristo no tempo do fim. Eu falei, estratégia. Aí eu comecei a lembrar o seguinte:
Qual é a estratégia grega? Porque o leopardo é Grécia, não é? Qual é a estratégia grega mais famosa da história? Se eu perguntar para você aí, qual é a estratégia de guerra grega mais famosa da história? Quem lembra? Alguém que lembre, por favor, diga. Deixa eu ver aqui. Cavalo de Troia, Maria das Graças Bonono, tá aqui, cavalo de Troia, cavalo de Troia, cavalo de Troia, cavalo de Troia, cavalo de Troia. Pronto, vocês então já entenderam. Por que eu queria que vocês respondessem antes de eu dizer? Para não dizer que eu estou colocando caraminhola na cabeça de vocês, ok? A estratégia grega mais famosa da história chama-se cavalo de Troia, tá? E para quem não lembra, só para vocês recordarem, aqueles que talvez não lembrem, a história é mais ou menos o seguinte: tinha o rei de Esparta, chamado Menelau, casado com uma mulher linda chamada Helena, né? Aí o filho do rei de Troia, chamado Paris, ele vai visitar Menelau, e quando chega lá se apaixona por Helena, que ao que tudo indica era uma mulher infeliz ao lado de Menelau. E aí o que ele faz? Ele foge com Helena, ele rapta Helena para ele, tá? Quando Menelau descobre que Paris havia sequestrado a sua mulher, o que ele faz? Ele pede ajuda ao seu irmão, eles reúnem um exército e partem para Troia. Só que Troia era uma cidade fortificada, preste atenção. Troia era uma cidade impossível de se penetrar. Vai aí conectando a analogia, tá? Impossível de penetrar. Aí o que eles fazem? Eles acampam lá e ficam acampados lá por quase 10 anos. Olha que coincidência, por quase 10 anos. Alguns dizem 10, outros dizem quase 10, tá? A coisa está em torno de 10 anos, ok? Muito bem, e enquanto eles estavam acampados lá na praia e tentando de alguma forma minar a resistência da cidade, porque a cidade era muito bem murada, ela era impenetrável, tá? O que acontece? Eles começaram a vivenciar, colocar entre aspas, porque embora a história de Troia seja verdadeira, tem um pouco de mitologia dentro da história. Então eles começaram a vivenciar o que eles chamaram de conflito de deuses, né? Era um conflito entre Atena e Apolo. Atena era a deusa dos gregos, nessa história especificamente, e Apolo era o deus de Troia. Agora escute bem o que eu vou dizer para vocês, escute bem. Sabe onde é que fica Troia hoje? Eles descobriram as ruínas de Troia, né? Sabe aonde que fica as ruínas de Troia, gente? Turquia. As ruínas de Troia estão na Turquia, tá? No noroeste da Turquia. Muito bem, aonde eu quero chegar? Veja bem, aí o que eles fizeram? 10 anos depois, morando naquela praia, que eles viram que não tinha realmente jeito, o que acontece? Eles tiveram uma ideia: vamos construir um cavalo, segundo eles uma ideia que foi dada por Atena, porque agora era um confronto de deuses, né? Um dos dois deuses ia provar ser melhor do que o outro, não é verdade? E aí o que acontece? Eles então tiveram a ideia: vamos construir vamos fingir um retrocesso, um retiro, e aí nós fazemos um cavalo, escondemos os navios todos atrás de uma ilha lá e fazemos um cavalo de madeira bem bonito, deixamos de presente como se fosse um presente para Atena, para que nós pudéssemos ter uma viagem tranquila de volta. E aí nós então escondemos alguns soldados dentro desse cavalo, e aí vamos ver o que acontece. Só que para a coisa dar certa, veja bem, o que eles fizeram? Eles deixaram um rapaz para trás, chamado Sinon. Esse rapaz foi deixado para trás de propósito, tá? Para poder ele fazer o papel de quem havia conseguido escapar do exército grego e que agora ele queria de alguma forma aderir ao exército de Troia. E quando eles pegaram esse rapaz contou uma história tremenda, inventou uma história tremenda. Então escute bem, preste atenção, pelo amor de Deus. Sinon é a figura do refugiado. Sinon é a figura do refugiado.
tá? Ele fez esse papel propositalmente, combinado com os gregos, do refugiado, daquele que conseguiu escapar da guerra, conseguiu escapar dos tiranos gregos e que agora conseguiu o apoio dos troianos que estavam se sentindo vencedores. Afinal de contas, Apolo havia vencido a batalha contra Atena. Estão entendendo? E aí o testemunho de Sinon é que convenceu os troianos a levarem o cavalo para dentro da cidade, porque alguns queriam tocar fogo no cavalo. Outros queriam pegar o cavalo e jogar de cima de um despenhadeiro. Eles não sabiam o que tinha dentro do cavalo. E aí Sinon, esse rapaz que entre aspas havia sido capturado, conseguiu convencer os troianos a levar o cavalo para dentro da cidade, porque o cavalo era um presente dos deuses pela vitória de Troia sobre Esparta, sobre a Grécia. Estão entendendo? Resultado: levaram o cavalo para dentro da cidade, passaram a noite inteira festejando, festejaram a noite inteira, beberam, foi uma bebedeira tremenda, aquela história toda, e quando deu a tarde da noite, que estava todo mundo já cansado, todo mundo bêbado, o que aconteceu? Eles adormeceram, e ao adormecerem, então os soldados, incluindo o famoso guerreiro Odisseu e Aquiles, eles saíram de dentro do cavalo, mataram os guardas que estavam guardando a porta, abriram a porta da cidade, e aí o exército de Esparta conseguiu entrar numa cidade impenetrável. A cidade era impenetrável, mas eles conseguiram entrar por causa de uma artimanha usada por eles, depois de um cerco de 10 anos. E aí o Espírito Santo veio e falou comigo assim: você nunca parou para pensar que essa besta semelhante à Grécia pode estar falando de uma estratégia demoníaca para a conquista das nações? Aí, irmãos, pum, bateu na minha cabeça. Eu acordei de uma hora para outra que Deus estava claramente me mostrando a estratégia do cavalo de Troia sendo usada hoje em dia pelo Islã de forma clara, de forma consciente. Isso não é um acidente, isto é consciente, eles estão fazendo isto conscientemente. Quando eu digo eles, eu não estou me referindo às pessoas refugiadas, porque existem refugiados reais, tá? Existem aqueles que só querem mesmo fugir das guerras, mais nada, tá? O que ele não sabe é que ele é parte de um esquema. E que quando ele estiver plantado dentro da nação, quando ele estiver dentro da nação e que houver um conflito entre o Islã e a cultura local, ele vai ficar do lado do Islã. Então o que acontece? O Sinon, que é aquele menino que fez esse papel dentro da analogia ou dentro da história do cavalo de Troia, ele está sendo representado por esses refugiados e por tantos outros que estão sendo levados, distribuídos de nação em nação. E, irmãos, escute bem, não compre essa balela, essa negativa de que é mentira, essa história de que está vindo navios de gente e tal. Não compre essa balela. Ora, o Michel Temer foi gravado, a voz dele está lá no áudio, ele está dizendo que não é verdade. É ou não é? O Aécio Neves, tem gravação do Aécio, tem um vídeo do assessor dele recebendo a mala de dinheiro. E o que o descarado faz? Ele vai na televisão, na rede social, grava um vídeo com a cara mais lambida do mundo, dizendo que não fez nada de errado. Você acha que essas pessoas vão abrir o bico e confessar, dizendo realmente estão vindo aí tantos milhares ou tantos milhões de muçulmanos que nós vamos distribuir pelo país afora? Vocês realmente acham que eles vão confirmar um negócio desse, gente? Pelo amor de Deus, gente, eles não vão confirmar isso nunca. Agora, vocês verão isso na prática, como já tem aí testemunho pipocando aí por todos os lugares do Brasil, pessoas que estão vendo aí em cidades grandes e pequenas, legiões de muçulmanos entrando em cidades grandes e pequenas e tomando bairros inteiros. Inclusive, um áudio que eu vou postar, estou só esperando a confirmação da pessoa que mandou o áudio. Eu vou postar um áudio para vocês, que eu quero que vocês ouçam esse testemunho de algo que aconteceu na região, se não me engano, de Macaé, que está acontecendo na região de Macaé, tá? A estratégia do diabo
Por que que a besta é semelhante ao leopardo? Por que que a besta se parece com a Grécia? Porque a forma como a besta vai estabelecer o seu domínio nas nações é através da estratégia do cavalo de Troia. É isto que a Bíblia está nos dizendo. Por isso que o Apocalipse começa no capítulo 6, por isso que a grande tribulação, deixa eu refrasear, por isso que a grande tribulação no Apocalipse começa com 4 cavalos. 4 cavalos. Ora, a besta não é semelhante ao leopardo? Nós não já temos aí um leopardo, um urso e um leão como símbolo das nações? Para que eu preciso desses cavalos abrindo o Apocalipse? Está entendendo? Então escute bem o que o Espírito Santo está dizendo. Esses cavalos do capítulo 6 do Apocalipse, o cavalo branco, o cavalo branco, o amarelo, o preto e o vermelho, eles são cavalos de Troia, gente. São esses cavalos de Troia que vão trazer toda essa miséria para dentro das nações, incluindo o Brasil. É isso que está acontecendo. Eu estou aqui de primeiríssima mão denunciando para vocês e para o mundo que o cavalo de Troia é a estratégia do Islã para invadir as nações. Tá? Simples assim. E que esta analogia dos cavalos do capítulo 6 do Apocalipse tem a ver com esta analogia do cavalo de Troia, ok? Tem a ver com isso. Então eu quero que vocês entendam que isso está acontecendo, tá? Eu quero que vocês agora comecem a prestar atenção nessa estratégia. Olha o que aconteceu com a Europa, né? Inglaterra, França, Espanha, Bélgica. Gente, eu estive na Bélgica, um país que eu era apaixonado, tá? Apaixonado. O meu desejo era morar na Bélgica, não nos Estados Unidos da América. Eu tinha vontade de morar na Bélgica, mas prevaleceu o plano de Deus. Lógico, eu vim morar nos Estados Unidos por plano de Deus. Mas o meu desejo era a Bélgica. A Bélgica parece um país de boneca. A Bélgica parece uma casinha de boneca, de tão bonitinho que é aquele país. Hoje está destruído. Não vale a pena nem ir visitar a Bélgica mais. Agora, como que começou isso? Com uma invasão avassaladora? Não, cavalo de Troia. Vai entrando, vai refugiado e não sei o que, vai turista, e eles vão. Quando eles já atingem um número X, aí começa aquela estratégia do bom policial, mau policial. Já viu aqueles filmes, principalmente americanos, com aquela estratégia do bom policial e do mau policial? Prende o cara, né? E tem 2 agentes lá do FBI, ou dois policiais, aí prende o cara. Aí o primeiro policial vem, bate na mesa e tal, xinga o cara: você, seu sem vergonha, que eu vou te pegar, que eu vou... Cadê quem é o culpado? E o cara fica acuado e tal. Aí entra o outro policial, tira aquele da sala, entra o outro policial e fala pro cara assim: não, fulano de tal é assim mesmo, ele fica descontrolado, mas é o seguinte, comigo você tá seguro. Mas é o seguinte, conta pra mim, o que tá acontecendo? Quem foi quem é o seu fornecedor de drogas? É uma estratégia famosa em filmes que os policiais usam, o bom policial e o mau policial. E quando os muçulmanos entram numa nação, numa quantidade apropriada, que eles atingem um número X, eles começam com a estratégia do bom policial, mau policial, tá? O cara vai lá e explode um vagão de trem. Aí corre um monte de muçulmano para televisão: não, mas vocês não podem colocar todo mundo num saco só. Não, esses terroristas estão roubando a nossa religião. A nossa religião é a religião da paz. Não, o Alcorão prega a paz. Não, nós não aceitamos que esses bandidos, que esses terroristas roubem, sequestrem a nossa religião. Aí fica aquele blá blá blá, passa daí que eles explodem uma igreja, aí daqui a pouco explodem uma praça, aí pega um carro, passa por cima de uma multidão, aí correm de novo para a televisão: não, mas a nossa religião é a religião da paz. E eles vão fazendo esse joguinho aí até que a nação esteja de joelhos, até que a nação se renda. Tá entendendo, gente? Vocês estão entendendo, gente? Pelo amor de Deus, não é possível que é só eu que estou vendo isso. Então eu queria que vocês acordassem para isso. Eu queria que vocês soubessem que isso está acontecendo e que a estratégia do diabo, que talvez estivesse oculta até ontem, hoje eu estou expondo aqui
por revelação do Espírito Santo de Deus. A estratégia do diabo para tomar as nações chama-se cavalo de Troia. Esta é a estratégia do diabo, ok? Por isso que nós estamos caminhando a passos largos assim, gente. Quando o anticristo estiver no ponto de tomar posse, assim que a igreja for arrebatada, sabe por quê? Que vai haver terror no mundo inteiro. Pessoas sendo mortas em todos os lugares. Quem não aceitar a marca da besta vai ser degolado. Leia Apocalipse capítulo 20, versículo 5. E vi as almas daqueles que foram degolados, os que perderem o arrebatamento e que estiverem aqui na terra e que procurarem serem fiéis a Deus para alcançarem a salvação. Mas os judeus vão viver uma vida desastrosa, porque eles vão ser caçados em qualquer lugar do mundo e vão ser degolados. Isso não é brincadeira, é coisa séria. Então eu quero deixar essa denúncia aqui para vocês, tá? Minha bateria não vai durar muito tempo agora, mas eu estou fazendo essa denúncia para vocês. Hoje nós não vamos falar de Mateus, vou falar na segunda-feira que vem, mas fica aí esta denúncia de primeira mão. Uma vez que eu deixar gravado aqui no YouTube, eu já estou em paz, porque lá na frente, se essa notícia correr, espalhar e alguém até voltar a falar sobre esse assunto, não tem problema, tá? Pode falar à vontade, eu não sou dono de nada, mas que fique registrado que o Espírito de Deus quer que nós saibamos que o que está acontecendo hoje no Brasil, assim como o que aconteceu na Europa, assim como o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, chama-se estratégia do cavalo de Troia. O diabo está usando com muita inteligência para infiltrar o islamismo em todos os países democráticos possíveis, para deixar tudo organizado, tudo em ponto de bala. E eles estão acelerando, porque essas guerras, não se iluda, que fala-se muito em Síria, mas não é só na Síria que tem guerra. Paquistão, Afeganistão, conflitos no Iraque. Essas guerras, elas são próprias para espalhar muçulmanos pelo mundo. Ou vocês acham que isso aí isso está acontecendo aleatoriamente? Isso é estratégia, gente. Isso é estratégia. Quanto mais muçulmano espalhado pelas nações, melhor para eles, para o plano deles. O dia que eles anunciarem que o Mahdi chegou, quando eles disseram, este é o Mahdi, este é o grande Mahdi, o enviado de Alá, acabou. Quem esse Mahdi mandar matar, eles vão matar. Quem esse Mahdi mandar apoiar, eles vão apoiar, porque esse cara vai ser amado e idolatrado como se ele fosse Deus. Por isso que ele vai querer se assentar no templo como Deus, porque ele vai ser adorado como Deus, ok? Então aí está, tirei de dentro do meu coração, que isso aqui estava enchendo o meu coração, fica registrado aí para a glória do Senhor Jesus. Amém, gente? Deixa eu ver aqui o que vocês andam pensando aqui agora. Quem recebeu, me deixa saber se vocês entenderam ou não entenderam. Portanto, gente, a operação do erro é o islamismo. Não tem outra coisa. O Islã é a operação do erro. Ok? Confirmado, segundo Tessalonicenses capítulo 2. O Islã é a operação do erro. Nós já estamos vivendo a operação do erro. Ok? Muito bem. Amém, gente. Que bom que vocês entenderam. Que bom, que bom, que bom e que bom. Então tá bom, vamos orar? Que eu vou desligar logo em seguida, tá? Pai, eu te agradeço por ter me dado condições de botar para fora esta palavra. Que esta palavra corra ao mundo, que esta palavra alcance pessoas em todos os lugares e que haja uma conscientização, Senhor, entre os líderes, entre as igrejas, do que está acontecendo, de que nós estamos às portas de grandes acontecimentos escatológicos e proféticos e que não vai demorar muito, Senhor. O Senhor Jesus levar a sua igreja para as nuvens, ao seu encontro, para um arrebatamento histórico, lindo e único, para a glória do teu santo nome. Eu te louvo, Senhor, nos dê sabedoria de como transitar neste momento. Nos dê sabedoria, Senhor, de como fazer neste momento tão estratégico, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês.
Fiquem bem, fiquem seguros, ok? Entrem em clamor, entrem em oração, porque nós estamos vivendo um momento muito estratégico, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Olha lá, gente. Pôr do sol, olha. Que horas aí, Dana? Olha aqui, gente. São 8h17. Agora que o sol tá começando a se pôr, olha lá. Mas ainda tá claro, tá vendo? 8h17. Aí eu vou deixar vocês mais um pouquinho com essa visão aí. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Deus abençoe, em nome de Jesus. Abraços. Tchau.